Olá, alunos! Eu sou a professora Ellen Mendonça. Se inscreva no meu canal, deixe seu joinha e antes de irmos para a resolução das atividades, assista o vídeo da aula 3 sobre leis ponderais. Nesse vídeo você tem todo o conteúdo teórico sobre as leis de Lavoisier e de Proust. Iremos resolver as atividades de Química do primeiro ano do ensino médio propostas no plano de estudo tutorado da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, volume 2, semana 4. As atividades desta semana continuam sobre as leis ponderais. Então, vamos lembrar alguns conceitos? A lei da conservação da massa, que também é conhecida como a lei de Lavoisier, diz que a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. A lei das proporções definidas, conhecida como a lei de Proust, diz que toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição. Então, nós vamos precisar desses conceitos para a resolução das atividades. Vamos lá? Atividade 1. Sabe-se que 28 gramas de nitrogênio reagem completamente com 6 gramas de hidrogênio, portanto, formando amônio. Qual será a massa em gramas de amônia formada quando 140 gramas de nitrogênio reagir com hidrogênio suficiente para completar a reação? Então, nós podemos inicialmente utilizar a lei de Lavoisier, que é a massa total dos reagentes igual à massa total dos produtos. Temos no exercício que 28 gramas de nitrogênio reage com 6 gramas de hidrogênio, quanto vai ser produzido de amônia? Então, massa do reagente igual à massa do produto, nós vamos descobrir qual é a massa de amônia formada. A segunda situação, quantos gramas de amônia formada quando 140 gramas de nitrogênio reagir com hidrogênio suficiente para completar a reação? Então, inicialmente, utilizando a lei de Lavoisier, encontramos que a massa do reagente é igual a 34. Consequentemente, a massa do nosso produto amônia também será 34 gramas. Para resolver a segunda situação, que é quanto de amônia formado a partir de 140 gramas de nitrogênio, vamos utilizar a lei de Proust, que é toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição. Então, assim, nós vamos descobrir qual é a proporção que nós temos de nitrogênio. Então, qual a proporção utilizada aqui de 28 para 140? Aumentou aí a quantidade de 5 vezes. Então, uma vez que aumentou um dos reagentes em 5 vezes, então, de acordo com a lei de Proust, a quantidade de hidrogênio necessária para reagir com 140 gramas e formar amônia também é proporcional a essas 5 vezes. Então, nós podemos calcular a quantidade de hidrogênio multiplicando 6 vezes 5, que dá um total de 30 gramas. Da mesma forma, também podemos conseguir o quanto de amônia formado multiplicando 34 por 5 vezes, que dá um total de 170 gramas. Bom, mas poderíamos também resolver utilizando regra de 3, ou seja, se 28 gramas produz 34, 140 vai produzir quanto? Então, faz a regra de 3, multiplica 140 vezes 34, divide por 28, vamos chegar a um valor de 170 gramas. Certo? Conseguiu resolver? Então, passamos para a atividade número 2. Foram realizados 3 experimentos envolvendo a reação de síntese entre o nitrogênio e o hidrogênio para obtenção de amônia. Os dados obtidos estão listados na tabela a seguir. Demonstre a lei de Proust baseando-se nesses resultados. Nós sabemos que a lei de Proust, ela diz que a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação química é fixa, constante e invariável. Então, o que nós temos que fazer aqui? Descobrir
qual que é a proporção nessas situações de reações químicas. Então, vamos à primeira. Então, podemos perceber que aqui nós temos a proporção de 2 vezes maior. Então, de 1 para 2, 2 vezes. De 4,66 para 9,83, podemos perceber também que dobrou. De 5,66 para 11,33, também dobrou aí 2 vezes. Vamos agora identificar qual que é a proporção da situação 1 para a situação 3. Então, aqui a gente percebe que houve uma triplicação. Então, de 1 para 3, aumentou em 3 vezes. De 4,66 para 14, também aumentou 3 vezes. Então, a gente percebe que em todas as duas situações analisadas, tanto da primeira situação com a segunda e da primeira com a terceira, houve sim a comprovação de que a lei de Proust está sendo obedecida. Então, a gente pode concluir que a proporção em massa das substâncias que reagem, que são produzidas numa reação, é fixa, constante e invariável. Percebemos que duplicando, que é o que ocorre na primeira situação, ou triplicando, que é o que ocorre na segunda, a quantidade dos reagentes e também de todas as massas dobrarão ou triplicarão. Atividade 3. Foram analisadas 3 amostras, 1, 2 e 3, de óxidos de enxofre, procedentes de fontes distintas, ou seja, fontes diferentes, obtendo-se os seguintes resultados. Então, a primeira amostra de uma massa de enxofre de 32 gramas, de oxigênio de 0,32, e de massa de amostra de 0,64. A segunda amostra teve a massa de enxofre de 0,08, massa de oxigênio de 0,08 gramas e da amostra 0,16. A situação 3, 0,32, massa de oxigênio 0,48, a massa da amostra 0,8. Então, esse exercício quer saber, né, se a quantidade demonstrada são do mesmo óxido. Então, vamos lá. O que nós temos que fazer primeiro? Identificar, através da lei de Proust, as proporções. Então, de 0,32 para 8, nós podemos observar que houve uma redução aqui de 4 vezes da massa de enxofre. Da massa de oxigênio, também podemos perceber que houve uma redução de 4 vezes. O mesmo aconteceu com a formação da massa da amostra, também uma redução de 4 vezes. Vamos observar agora em relação à amostra 1 com a 3. Então, a gente percebe que a amostra 1 e 2 seguem a lei de Proust e mantêm a proporção da reação constante. Podemos concluir que são do mesmo óxido. Vamos analisar agora a amostra de 1 em relação a 3. Aqui podemos perceber que a massa de enxofre é a mesma. Então, podemos concluir que é do mesmo óxido. Aqui, 0,32 para 0,48, então tem uma quantidade a mais de oxigênio em relação à amostra 1. Então, ela é diferente, não é do mesmo óxido. O mesmo acontece com a massa da amostra, também não é do mesmo óxido. Então, nós podemos concluir com a amostra 3 que ela não manteve a proporção constante. Então, a alternativa correta é a letra B. Atividade número 4. 46 gramas de sódio reagem com 32 gramas de oxigênio, formando peróxido de sódio. Quantos gramas de sódio serão necessários para obter 156 gramas de peróxido de sódio? Então, nós vamos aqui primeiro retirar as informações do problema.
o sódio reage com o oxigênio, formando peróxido de sódio, na quantidade de 46 gramas de sódio com 32 de oxigênio. Qual será a massa de peróxido de sódio formada nessa reação? De acordo com a lei de Lavoisier, nós podemos concluir que massa do reagente é igual à massa do produto. Então, a segunda situação que nós temos aqui é qual vai ser a quantidade de sódio e oxigênio vão reagir para produzir uma massa de 156 gramas de peróxido de sódio. Então, inicialmente, vamos achar qual a massa de peróxido reage utilizando a lei de Proust, a lei de Lavoisier, desculpa, e a segunda situação nós vamos utilizar a lei de Proust para poder identificar qual é a proporção. Então, vamos lá. Utilizando a lei de Lavoisier, massa do reagente igual a massa do produto, 46 gramas mais 32, vamos achar a massa do peróxido de sódio de 78 gramas. Bom, agora utilizando a lei de Proust, nós podemos identificar qual é a proporção que existe entre a massa de peróxido de sódio formado. Então, de 78 para 56, nós vamos perceber que duplicou. Então, de acordo com a lei de Proust, nós podemos encontrar a quantidade de sódio que reage. Então, aqui, 46 vezes 2, nós vamos achar a quantidade de 92 gramas. Ou, fazendo regra de 3, 46 gramas de sódio reagem com oxigênio formando 78 gramas. Quanto de sódio vai reagir para formar 156? Multiplica aqui 46 vezes 156, dividido por 78, também vamos chegar ao mesmo valor. Então, você pode achar a proporção utilizando a lei de Proust ou fazendo regra de 3, também você consegue chegar na resposta, certo? Então, alternativa correta, letra E. Atividade número 5. Agora, caro aluno, baseada nos conceitos abordados no plano de estudo tutorado, que envolveram propriedades e transformações da matéria, lei de Lavoisier e lei de Proust, responda o desafio mencionado abaixo. Justifique sua resposta com base nos conceitos abordados durante todo o processo das atividades e pesquisas. Como foi no primeiro PET, final da semana 4 teve um desafio, nesse PET 2 ocorreu da mesma forma. E o desafio dessa semana, desse PET, é pesquisa sobre a formação da camada de ozônio, identificando as respectivas reações químicas, em especial a reação do ozônio com os CFCs. Pesquise sobre a possibilidade de utilizar o gás oxigênio na desinfecção de máscaras e inutilizar o coronavírus nos equipamentos de proteção individuais, EPIs, sobretudo da área de saúde que se encontram na linha de frente da pandemia. Então, nós podemos perceber que esse desafio ele se baseia em 3 partes. Inicialmente, você identificar as reações da formação da camada de ozônio. Depois, quais as reações que destroem a camada de ozônio, né, que é a com os CFCs. E, por último, a utilização do gás ozônio na desinfecção de máscaras. Então, eu fiz uma pesquisa, né, para nortear vocês para que a resposta fique correta. E vamos lá. Primeiro, nós vamos para as reações presentes na camada de ozônio. A quantidade de ozônio presente na atmosfera é modificada constantemente de forma natural pelos raios ultravioleta. Esses raios reagem e provocam a separação de um dos átomos de oxigênio do ozônio, formando mais um gás oxigênio por uma reação de decomposição. Então, identificamos aí qual a primeira reação. Então, o ozônio, na presença da radiação ultravioleta, ele se separa em átomo de oxigênio livre e gás oxigênio. O gás oxigênio absorve a radiação ultravioleta, que também promove a quebra de ligação entre os átomos do gás oxigênio, também por uma reação de decomposição. Então, o oxigênio
absorve a radiação ultravioleta e se decompõe em átomos livres. Na sequência, os átomos livres de oxigênio também decompõem o gás ozônio. Então, mais uma vez, os átomos livres atacam o ozônio e libera gás oxigênio. Porém, os átomos livres de oxigênio também reagem com o gás oxigênio, formando o gás ozônio, numa reação que nós chamamos de síntese. Então, o átomo de oxigênio livre reage com o gás oxigênio, absorvendo a radiação e forma o gás ozônio. Então, aí estão as reações presentes na formação do gás ozônio. Vamos agora para a segunda parte, que é identificar na camada de ozônio as reações do ozônio com os CFCs. A degradação do gás oxigênio se dá pela reação de decomposição das moléculas de CFCs pela radiação solar. Então, nós temos aqui o cloreto de metano, absorve a radiação solar, libera o metil mais o cloreto. Então, ele libera cloro livre. Na sequência, os átomos de cloro livre reagem com o gás ozônio. Então, aqui o cloro reage com o ozônio e forma óxido de cloreto, óxido de cloro, mais oxigênio. Essa reação dos átomos de cloro provoca um efeito destruidor, pois o ClO formado reage novamente com os átomos livres de oxigênio, formando mais átomos de cloro, que reagirão com oxigênio e assim por diante. Então, é um serial killer, uma reação em cadeia. Com isso, um mesmo átomo pode destruir continuamente diversas moléculas de ozônio, como podemos ver nessa reação. Esse efeito é devastador, pois a reação de átomos de cloro com ozônio é 1.500 vezes mais rápido que a reação em que os próprios átomos livres de oxigênio decompõem o ozônio, conforme a reação que nós vimos no slide anterior de formação do gás oxigênio. Então, a consequência, um simples átomo de cloro pode destruir cerca de 1 milhão de moléculas de ozônio. Então, daí o efeito destruidor dos CFCs na camada de ozônio. Por isso que hoje nós procuramos substituir nas indústrias esses CFCs por outras substâncias que não provocam a destruição, que não agridem a camada de ozônio. E a outra parte é sobre a possibilidade de utilizar o gás ozônio na desinfecção de máscaras e utilizar o coronavírus nos equipamentos de proteção individuais, sobretudo na área de saúde que encontram na linha de frente da pandemia. Então, eu pesquisei em vários sites, encontrei aqui, postada no estado de Minas, dia 25 de abril, um artigo, sobre a utilização do ozônio na desinfecção de máscaras. Na verdade, o ozônio já é utilizado com essa finalidade, ele foi utilizado com essa finalidade no H1N1, desculpa. Então, o que fala esse artigo? A Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, atestou por meio do laudo liberado dia 23 de abril que um aparelho que utiliza o gás ozônio foi desenvolvido por uma empresa de Piracicaba e é indicado para inativar o coronavírus de EPIs como máscaras. Durante os testes na Unicamp, usamos um ciclo de 45 minutos para a desinfecção viral por meio do ozônio, explica o empresário e inventor Carlos Reis, de Panozon Ambiental, que é a empresa no interior paulista responsável pela produção dos novos aparelhos, cuja capacidade atual é de fabricar 2.000 máquinas por mês. Os testes foram conduzidos pela professora doutora Clarice Weines Arns, que assina o laudo e está ligado ao laboratório de virologia do Departamento de Genética, Evolução e Bioagentes do Instituto de Biologia da Unicamp. A conclusão do laudo diz:
Considerando que houve inibição da infecção viral na máscara, pode-se concluir que a mistura de gás ozônio gerado a 45 minutos de exposição, mais tecido da máscara, foi eficaz na inativação de partículas virais do coronavírus. Portanto, recomendamos o uso como potencial agente desinfectante para as máscaras testadas. Isso é muito bom. O gás ozônio é conhecido há décadas como um poderoso desinfectante para vírus, bactérias e fungos. Vírus encapsulados como o H1N1 e os da família coronavírus não resistem à ação do ozônio, que destrói a camada lipídica protetora desses tipos de organismos. O desafio era testar com o coronavírus, uma vez que eles já utilizavam eles, com o outro vírus do H1N1, que é um grande problema mundial atualmente e, felizmente, o aparelho foi efetivo na eliminação das ameaças, comenta Carlos Reis. Então, tá aí, finalizamos aí a nossa semana 4 do PET 2. Espero que vocês tenham esclarecido as dúvidas. Então, aproveite, se gostou, curte minha aula, se inscreva no canal e espero vocês até o próximo PET.